Nesta quarta, nós tivemos a oportunidade de, durante o momento de doutrina e oração, fazer uma reflexão. Eu postei lá, com a ajuda de Felipe, né? Felipe disse, manda que eu distribuo. Eu descobri que é importante divulgar aquele momento, então eu fui lá e dei um jeito de criar uma forma de divulgar. Nesta quarta nós tivemos um momento, foi uma coisa maravilhosa, um momento caloroso. E quando o pastor Diomedes informou que estava sem poder esta manhã trazer a mensagem, conversando com Nita, nós pensamos em trazer de volta aquele mesmo conteúdo. E aí, com as adaptações que o Espírito Santo de Deus providencia, nós vamos seguir a mesma linha. E eu já estou convocando você, Sérgio, a pensar num verso que fala ao seu coração. E aí, puxando um pouquinho só, eu olho para a Luísa, aí digo, você também está convocado. Aí eu levanto o olho assim, vejo Felipe lá atrás, aí digo, você também. Eu não notei se Emerson tinha microfone fácil. Na bateria vi que tem, né? Estou escalando vocês por uma questão logística, porque quando vocês vierem para cá, vocês já têm microfone, aí vocês já podem dizer, vou ficar nos 3 por segurança em relação ao tempo, tá? Então, pense no verso que fala ao coração de vocês 3. E a gente vai, na conclusão da reflexão, usar isso também. Então, o que eu vou fazer? De maneira expositiva, nós vamos ler alguns versos que estão no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, de 1 a 11, que fala sobre a tentação que o Senhor Jesus enfrentou. As tentações que o Senhor Jesus enfrentou naquele momento. Mateus 4, versos de 1 a 11. Depois eu vou compartilhar alguma coisa, né, com os irmãos trazido deste trio maravilhoso e a gente faz a conclusão. Nossa reflexão é, está escrito. Está escrito. Então eu queria pensar, juntamente com vocês, sobre algumas coisas. É fácil tomar decisões que envolvem o sucesso pleno ou o fracasso irreversível? Por exemplo, vida ou morte. É possível acertar nas escolhas sempre? Onde podemos encontrar força e orientação para todas as circunstâncias da nossa vida? Está escrito. Jesus venceu todas as tentações e em todas as provas foi aprovado. Seguindo as Escrituras Sagradas, o inimigo nunca nos vencerá. Então, com a ajuda do Senhor, vejamos Mateus 4, de 1 a 11. Começa assim. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora começa a avaliação e percebam. Às vezes, a gente se engana dizendo assim, Jesus pôs fim à lei. Jesus é o final da lei, ele acabou com a lei. Isso é um engano. Porque o texto que fala que o final da lei é Cristo, a palavra que está lá, ela fala sobre objetivo, meta. A meta da lei é Cristo, o objetivo da lei é Cristo. A lei revela a salvação por intermédio de Cristo. As escrituras não se apagam, as orientações não caducam, tudo é válido para a nossa vida. E se complementa que a salvação, a reconciliação com o Senhor é dada por intermédio dos méritos do Senhor Jesus. Então pense também,
Se o Senhor Jesus estivesse desprezado a lei, se ele não fosse conhecedor da lei, ele não estaria ensinando no templo, e ele seria apedrejado, porque seria um falso profeta. Então ele ensinou e cumpriu toda a lei, e não pecou. E pelos méritos dele é que vem a nossa salvação. Neste momento, quando nós olhamos essa experiência do Senhor Jesus no deserto, nós vemos ele demonstrando o conhecimento da lei e respondendo a tudo o que o diabo propõe com o que está escrito. Está escrito. Então diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. 40 dias e 40... Depois de 40 minutos de uma refeição, já estou com fome de novo. Aqui foram 40 dias e 40 noites. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, agora começa: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está aqui demonstrando o conhecimento de tudo o que havia nas Escrituras, a lei e os profetas, e respondendo às tentações com tudo que Deus já nos deu para a vida, as orientações para a decisão certa. Ele está citando Deuteronômio 8:3, que diz assim: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Percebem? Está escrito, não venha me enganar. Está escrito, não venha me explorar. Está escrito, apesar das minhas dificuldades, apesar de minha dor, apesar do meu sofrimento, apesar do momento difícil que eu enfrento, apesar de eu estar aqui tremendamente desgastado, nem só de pão viverá o homem. Quantas e quantas vezes o tentador, nas circunstâncias diversas da vida, aproveita a preocupação de um pai, aproveita a preocupação de uma mãe, aproveita a preocupação de um filho com sua família, para que ele se desvie e faça aquilo que as Escrituras condenam, com o argumento de: tenho fome, tenho sede, tenho frio, eu não tenho o mínimo necessário para a minha vida. Há um longo período. E assim o tentador vai transformando vidas que poderiam ser muito felizes em vidas de tremendo sofrimento e desgraça. Está escrito, para cada proposta que o tentador nos faz, existe uma resposta que agrada a Deus e que é melhor para nós, que está escrita. E segue. O diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Já vem ele mostrando alguma coisa que está escrito, compreende? Já vem o falso ensinamento, já vem o aproveitamento da ignorância do nosso povo em alguns momentos acerca do que está escrito. Jesus responde: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Ele está citando o Salmo 91, versos 11 e 12, que diz assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. É isso que o inimigo estava usando. Está escrito sim,
Mas também está escrito: não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. O que acontece? Quando a gente registra o que a Bíblia toda fala sobre um tema, nós estamos construindo uma doutrina bíblica. A doutrina bíblica é o que a Bíblia toda fala sobre um tema. Mas quando nós pegamos um verso destacado e queremos a partir dali, sem nenhum apoio em outros, construir uma tese, isso é heresia. Já está na beira do abismo, prestes a cometer um erro, um verso isolado. O inimigo fez isso. Pegou um verso isolado para tentar o nosso Senhor. Mas o homem Jesus estudava. O homem Jesus que poderia ter pecado, não pecou. E ele respondeu, demonstrando profundo conhecimento com aquilo que também está escrito. Às vezes as pessoas procuram conveniência para seus erros. E aí, em lugar de olharem para a Bíblia e se adequarem ao que a Bíblia propõe para decidirem como viver, que é decisão, olham para as suas vidas e começam a procurar argumentos, brechas na lei para justificar os seus erros. E assim nascem igrejas. E assim pessoas vivem a vida, acabam com a vida deles e a dos outros, com a interpretação equivocada da lei. Isto acontece quando nós não temos a prática de sempre estudar, não temos a prática de compartilhar, não temos a preocupação de ensinar, porque quando a gente é desafiado a ensinar, a gente se desafia a aprender mais, entender mais e viver mais. E segue o texto. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e adorar. Quantas e quantas vezes a vida é assim? As pessoas vão conquistando, mas nunca é suficiente. Sempre o ser humano quer algo mais. E aí, o inimigo já havia tentado pela fome, já havia tentado com o ensinamento errado, agora ele vai tentar pela vaidade, pelo desejo poderoso, aí oferece todas as coisas. O egoísmo nos leva a aceitar este tipo de proposta. Mas o Senhor Jesus não sofria desse mal, o egoísmo. E ele responde: retire-se de mim, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Notem que ele está falando já um desdobramento, porque lá no deserto, o povo, quando sofria, reclamou, disse um monte de bobagem. Então, a gente não deve tentar o Senhor, a gente não deve ser ingrato, a gente não deve viver murmurando. Aí aqui ele expande. Nós devemos somente adorar o Senhor. Deuteronômio 6,13. Tema o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto e jurem somente pelo nome dEle. Amados, quando nós, em algum momento, acho que há 15 dias falamos, lembremos, os nossos mandamentos, as 10 palavras, o decálogo começa com o Senhor dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. O Senhor mostrando que está presente desde o princípio e até os momentos mais difíceis de nossa vida. E o Senhor conhecendo a humanidade, o que a humanidade é, passando na cara de todos nós. Eu sou o Senhor teu Deus que estou presente no teu momento de maior sofrimento. Quando você é minoria, quando você é desvantagem, quando você não tem chance, quando você não tem mais esperança, quando você aceita qualquer coisa, eu sou o Senhor teu Deus que te tira do sofrimento, do estreito, da pressão. Aí ele diz: por isso amarás somente a mim, adorarás somente a mim. Ele justifica, mesmo sem precisar, porque devemos seguir tudo aquilo que ele recomenda. É somente a este Deus que nós devemos adorar, é o que está escrito. Não é o poder, não é
a vaidade, não são as oportunidades, não é o próprio sustento. É somente a Deus que nós devemos adorar. Está escrito. É isso que o Senhor Jesus responde para o tentador. Aí veja. Então, o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Serviram ao Senhor Jesus. Depois que ele viveu como estava escrito, declarou como estava escrito, decidiu como estava escrito, é isto que acontece no momento de tanta tentação. Os anjos vêm para nos socorrer e nós recebemos tudo o que precisamos para a caminhada da nossa vida, a caminhada do nosso ministério. E em Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Percebem? A tentação, o que a Bíblia diz é que a gente deve correr dela. A tentação é extremamente perigosa. O diabo, se ele tiver chifre, você pode pegar pelo chifre, dar uma rasteira e encarar o bicho. Porque resistindo ao diabo, ele se afasta da gente. E a maneira de resistir ao diabo e todas as propostas indecorosas do mundo é com o que está escrito. E aí, quando você compara o que chega até você como proposta e o que está escrito, você sabe o que é saudável e o que não é saudável. Para isso, precisa experimentar e viver. Na quarta-feira, nós fizemos um exercício com os versos. Eu gosto muito de olhar para o texto, principalmente Salmos, ou seja qual for, principalmente Salmos, mas seja qual for o texto, eu tenho uma preocupação em pensar o que aquela pessoa vivia quando escreveu, o que ela enfrentava, o que ela comemorava. Eu tento fazer um exercício de empatia, me colocando no lugar dele e dizendo o que ele sentia, como ele via o momento. Quando a gente pensa lá no salmista dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, Criador dos céus e da terra. Eu imagino aquela pessoa caminhando, olhando para os montes, vendo algumas adorações, mas dizendo: eu vou adorar onde? Eu não vou adorar estes deuses, com D minúsculo. Vou adorar aquele que criou os céus, a terra, que me tirou do Egito, que está sempre comigo, que é meu Salvador, somente a Ele. Ah, é aquele monte. Ah, é ali que vou adorar, porque é daquele, o eterno, nosso Deus, o Rei do universo, que vem tudo o que eu preciso. Eu imagino ele sentindo isso. Aí eu consigo viver o momento. Quando eu digo assim: estou sofrendo tanto, estou em dúvida, sinto-me perdido, a quem pedirei socorro? Ao Criador dos céus e da terra, não há outro. E a Bíblia me diz quem Ele é, como é e o que tem para mim sempre. Então, pensando nesse exercício, é que agora eu vou pedir ajuda à equipe. Já podem vir para cá. Aqueles podem já sentar ali, não precisam ficar no sacrifício de estar em pé, né? Porque pregador pregando empolgado é bom demais. Agora o outro ali, esperando e dizendo: posso nem coçar o nariz que o pessoal vai ver. Cansa um pouquinho. Podem sentar lá e aí eu vou fazer a chamada, viu? Chamada oral, Sérgio. Chamada oral. É um quiz, né? Sim, lá a palavra do Senhor diz que Jesus é a meta. Então, eu tomei a liberdade na quarta de dizer que lá não está escrito the end. Que o nosso mestre no inglês aqui, de vez em quando ele perde, assim, esquece onde está e começa a falar inglês de uma hora para outra. E quem quiser que entenda, não tem nem legenda. Em português, por favor, Sérgio. Qual é o verso que lhe vem ao coração neste momento? Em português. Português. Oi.
Que vem, não foi os citados aí pelo senhor, né? Sim, sim. Tá, mas é o Salmo 46. Que diz: O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. percebem, irmãos? Eu adoro esse salmo também. Quando alguém está perdido, quando alguém está sofrendo à beira de cometer um erro, nós temos o que está escrito. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele vai fazer tanta coisa, vai mudar os mares de lugar. Então está escrito. Confie em Deus nesse seu momento de angústia, porque Ele é a nossa fortaleza. Isto está escrito. Luísa, verso, você pensou algum? Felipe já vai te preparando. Pode vir até esse microfone. Felipe pode furar a fila. O meu foi Colossenses 3:17. Né? E tudo, quando fizeres por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Amém. Amados irmãos, Salmo 16, verso 8 diz que tenho posto o eterno diante de mim. Então, quando a gente começa o dia pensando assim, quando a gente vive a nossa vida dizendo que igreja e Estado tem que ser separado, mas o crente, ele está presente em ambos, e o crente não se afasta de Deus. Em tudo que fizermos, seja na igreja, seja no trabalho, tudo que fizermos, façamos para a glória do Senhor, porque é o que está escrito. A gente vive uma vida muito melhor. Obrigado. Salmos 116, versos 1 ao 6, que dizem: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Enquanto nós temos vida, nós temos motivo suficiente para sempre nos dirigirmos ao Senhor. Na alegria, no sofrimento, em qualquer momento, Ele se inclina para nos ouvir. É o que está escrito. Estas não são palavras de alguém que tenta nos explorar, que tenta nos comprar, porque nós já temos dono. Estas são palavras de quem já pagou o alto preço e que cuida sempre de nós. Está escrito. Então, amados, seguindo com o que está escrito, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Está escrito. Levítico 18, 5. Está escrito: feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Salmos 1, versos de 1 a 3. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Todas estas coisas, amados, estão escritas. Em cada momento de dificuldade há uma orientação, consolo e força na palavra do Senhor. E diz assim: portanto, submetei-vos a Deus, resistam ao diabo
e ele se afastará de vós. Cada um de nós precisa esvaziar-se de toda a humanidade existente para que apenas a palavra do Senhor habite em nosso coração. E assim, fazer somente aquilo que ela instrui. Nas Escrituras Sagradas encontramos a força e a orientação para todas as circunstâncias da vida. Seguindo as Escrituras Sagradas, o inimigo nunca nos vencerá. Que o Eterno nos ajude, com a sua palavra, a caminharmos sempre, obedecendo a Ele, para a glória do seu santo nome e para a paz entre todos nós. Nós vamos ouvir agora o grupo e depois disso, com oração silenciosa, nós estaremos nos despedindo. Eu vou fazer agora a leitura que está escrito em Números 6, versos 23 até o verso 26, a bênção sacerdotal. Fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.